Vocês sabem que as aulas são gravadas, né? Todos vocês têm conhecimento, Sim. tá? Então, a partir de agora, a aula está sendo gravada e aí vocês poderão acessar quando vocês quiserem, né? A partir de amanhã ela já vai estar liberada na sala virtual, daí vocês têm disponível lá. Se eu não me engano, quem chegou depois, aqui vamos ver agora, não tem nome, aqui não consigo ver quem é. O Vitor, boa noite, Vitor. A Júlia, boa noite, bem-vindos. Eu tinha ficado de passar o gabarito dos exercícios para vocês, é isso? É isso? Ou não? Isso, foi falado que seria ou feito em sala ou passado gabarito daí pra gente conferir. É, e aí eu não passei, né? Esqueci. Não, ainda Literalmente não. esqueci de fazer isso para vocês, tá? Então eu vou fazer amanhã mesmo, tá? Deixa eu só anotar aqui para mim não esquecer que eu preciso. Aí eu passo para vocês, tá? Só um pouquinho para mim anotar aqui. Passar o gabarito. Passar o gabarito. Contabilidade comercial, né? Opa! Empresarial. Empresarial. Fizeram todos os exercícios? Fizeram? Hum, sério que ninguém fez, né? Não tem problema, eu sabia que vocês não iam fazer Eu mesmo. fiz, professora. Ah, Priscila, alguém fez, né? Pelo amor de Deus, não me deixem decepcionada, senão vai ser muito cruel. É fácil, né? Sim, sim. Tá, Foi bem então. tranquilo. Não precisava mandar, né? Era só fazer pra gente. Como é que é? Era só eu fazer para vocês? Não, não precisava lhe enviar de novo as respostas, era só Não, para. sim, sim, sim. Era só para vocês terem para vocês mesmo, tá certo? Vocês não precisam me mandar, eu vou mandar. Eu até, agora que eu me lembro, eu disse que não ia corrigir aqui, porque daí os que não estavam aqui iam ficar sem a correção. Então, que eu ia postar na sala virtual e eu acabei esquecendo. Foi erro meu. Eu posto amanhã, junto com o vídeo, eu disponibilizo lá gabarito, tá? Vou disponibilizar com o arquivo com o nome de gabarito. Correto? Daí vocês dão uma conferida lá para vocês, ver onde tá, ver aonde vocês precisam dar uma corrigida, né? Ô, professora, mas se quiser fazer agora na sala, depois a gente passa no grupo do WhatsApp o gabarito. Mas eu não, eu tinha preparado um conteúdo novo para Ah, hoje tá. já. Não, tudo bem. É, tinha preparado um conteúdo novo, tá? Então por isso que eu vou passar no e-mail para vocês, tá? Vamos lá, compartilhar tela. Vocês já estão visualizando a minha tela ou não? Sim. Então, estão visualizando? Tá. Então, eu acho que tem alguém com o microfone aberto que eu não estou conseguindo. Aí, se vocês puderem deixar o microfone fechado enquanto eu estiver dando aula, depois eu chamo vocês, pode ser? Então, hoje a nossa aula é do dia 28 de agosto. Eu sempre posto para vocês com o link da aula e o link da após-aula, né? Então, sempre vai estar lá disponível para vocês. Então, amanhã vocês terão o link da pós-aula. Aqui, nossa flor, nosso trabalho aqui que eu tenho para vocês, né? Para falar do semestre. Só um pouquinho aqui, que tem um telefone chato aqui que eu preciso. Só um pouquinho, tá? Ui, só um pouquinho. Vamos ver o que é. Quando liga tanto assim, pode ser algum problema, né?
Não adianta a gente dizer que está ocupado, que está em aula, as pessoas insistem, mas tudo bem. Então, vamos lá. Não esquecendo que vocês têm a resenha para fazer, né? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso mandar para vocês uns artigos e vocês vão escolher. Foi isso? Falem, por favor, não me deixem sozinho. Vocês estão visualizando a minha tela? Foi isso, professora. Sim. Que foi combinado. Isso, então... na verdade, na aula foi combinado isso, que a última aula eu participei, professora. Tá. Então, eu vou passar uns artigos para vocês e vocês já se aperfeiçoaram sobre o que é uma resenha e como fazer uma resenha? Não. Sim ou não? Não me decepcionem. Eu dei uma olhadinha naquele artigo que a senhora mandou sobre a resenha. É? O quê? Mas, meu Deus. Eu dei uma olhada naquele documento sobre resenha. Tá. Ok. Então, vamos lá para o próximo. Dúvidas em relação ao que a gente teve até hoje? No momento, não, professora. Não? Tranquilo? Então, tá. Então, agora, a parte que nós vamos ter é relatórios contábeis, ok? Então, nesse novo capítulo dos relatórios contábeis, nós vamos ter... deixa eu só fechar esse outro livro aqui. Nós vamos ter os assuntos. Então, o que é? Ao completar esse estudo, deverá estar preparado para explicar e exercitar os seguintes conceitos, né? Quais são os principais relatórios contábeis, a importância e o que é balanço patrimonial, o que é ativo e o principal ativo da maioria das empresas, as origens dos recursos, passivo e patrimônio líquido, o que é capital próprio e capital de terceiros e o que é um endividamento. Está bem claro para vocês já o que é capital próprio e capital de terceiros? Ou não? Sim, a gente já viu nas partes ali de contabilidade básica. Tá, então para vocês também tá bem claro isso, tá? E o endividamento também vocês já viram? Das empresas? Só um pouquinho que eu estou ainda liberando os alunos chegando, tá? Bem-vinda, Gabriele. Eu acho que o endividamento não foi visto ainda, professora. Não foi visto. Então, assim, eu só vou falar um pouquinho aqui sobre o endividamento. Ele é quando o teu ativo ele é menor do que o teu passivo sem o patrimônio líquido, tá? Então, isso entra no endividamento. O que é? Seria como se você vendesse todos os teus bens da tua empresa e você não consegue pagar o teu passivo. Então, isso se chama de endividamento. E aí, por que não pode ser o patrimônio líquido? Porque o patrimônio líquido, ele é o capital da empresa. Então, isso se chama de endividamento quando todo o ativo, o capital da empresa, o patrimônio líquido é composto do capital social, né? Então, ali não entra. Então, o endividamento é quando todo o teu ativo, se você vender todo o teu ativo, ele não cobre o teu passivo. Então, isso sim, daí entra uma parte de endividamento que é bem ruim, que é bem complicado. E aí, mais adiante, quando vocês forem ver a disciplina de análise das demonstrações financeiras, vocês vão ver que pela contabilidade a gente consegue prever, se for feitas análises bem adequadas das empresas, você consegue ver até 3, 4, 5 anos antes, quando uma empresa poderá ir à falência, tá? Então, claro que depende dos relatórios contábeis muito bons. Aí, o que são esses relatórios contábeis, né? Se eu perguntar para vocês, me fale sobre relatórios contábeis. O que vocês teriam para me dizer? O que seria um relatório contábil?
Aqui diz assim, o relatório contábil é a exposição resumida e ordenada de dados da contabilidade. Ok, mas eu estaria satisfeita com essa resposta? O que vocês acham? Me ajudem, porque como eu estava dizendo na aula anterior, eu estou desde as 8 da manhã com fone no ouvido, eu estou avaliando congresso, avaliando artigo, avaliando reuniões, fazendo reuniões, e aí eu já não sei mais o que é um ativo, o que é um passivo, então eu preciso que vocês me ajudem. O que será que é? Vamos lá. Lembro que não tem certo, não tem errado, todo mundo tem um lado, a sua verdade. Me ajude, Bom, vamos lá. O que é? Eu acho que seria o relatório de todo o movimento ali daquela empresa durante um período, uma demonstração de resultado. Que mais? Vamos lá. Só uma pessoinha falando, meu Deus. Professora, eu acredito que seria o balanço patrimonial, seria um relatório, a demonstração do resultado do exercício seria outro, o lucro do exercício, a demonstração ali, lucro do prejuízo e lucros ali também seriam uma demonstração, ao meu ver, seria um relatório, né, no caso. Só um pouquinho que tem mais gente chegando na sala de aula. Vamos lá. Ciências Contábeis, fora da FACVEST, bem-vindo, não sei quem que é. Quem estava falando, termina de falar, pode falar, por favor. Então tá, a pessoa que falou ali, né, dos relatórios contábeis, tá certo. Relatórios contábeis é a exposição resumida e ordenada de dados da contabilidade. Então, na contabilidade do dia a dia das empresas, tem todas aquelas entradas, todas aquelas saídas, cada conta no seu devido lançamento, né? Então, gera, assim, um emaranhado de informações, ok? Então, imagina se você passa um dia inteiro fazendo lançamentos contábeis numa empresa. Então, você imagina se você dá para o empresário tudo aquilo lá, ele não vai entender. Então, os relatórios contábeis é uma forma resumida, é uma forma compactada das informações. Então, esses relatórios contábeis é o espelho da contabilidade de tudo que aconteceu durante o dia, durante o mês, durante o ano dentro de uma empresa. Ele é por dia, por mês, né? E por ano, daí no final do ano, você tem que fazer a compilação dessas informações através de relatórios contábeis. Faz o resumo de tudo. Aí, aquele resumo de tudo vai sair em 2, 3 páginas. Lá tem 200, 300, 400 páginas e você consegue fazer o resumo em 2, 3 páginas. E põe resumo nisso, tá? Então, qual é que é o objetivo? Relatar as pessoas que se utilizam da contabilidade, usuários da contabilidade, né? Que outro dia a gente já viu quem são os usuários da contabilidade. São as outras empresas, são os funcionários, são os bancos, são o governo. Esses são nossos usuários da contabilidade, nossos concorrentes também não, por quê? Aí eu pergunto, um usuário de contabilidade, um fornecedor, ele seria usuário da contabilidade, por quê? O fornecedor, eu acho que seria o usuário da contabilidade, porque ele vai usar os nossos relatórios para analisar a nossa capacidade de pagamento, para fornecer algum produto, algum serviço, né? Muito bem, exatamente. E o governo? O governo é um outro que é usuário dos relatórios contábeis. Por que o governo tem interesse sobre isso? Por que o governo, a gente precisa informar isso? Para os impostos. É o maior interessado. Então, o governo, as empresas, os acionistas são quem? Os sócios, donos das empresas, né? Os funcionários,
mas por que que o funcionário precisa saber como é que está a empresa? É óbvio, né? Se a empresa está muito bem financeiramente, sinal de que ela está prosperando, né? Concordam comigo? E se a empresa está bem, eu vou ter meu salário em dia. Será que sim ou será que não? Com certeza. Com certeza. Então, todas essas pessoas são os usuários, né? Os usuários dos relatórios contábeis. Então, o objetivo é relatar às pessoas que se utilizam da contabilidade a situação, tanto ela contábil, quanto fiscal, quanto tributária, para quem interessa, tributária para os governos, fiscal e tributária para os governos, contabilidade de lucro para as empresas, os bancos, né? Por que que os bancos pedem o balanço do... Tem alguém que trabalha em banco aqui, não tem? Só em cooperativa, professor. Por que que vocês pedem o balanço da empresa do último exercício ou o relatório de faturamento do último exercício, dos últimos 12 meses? Para ver se a empresa está dando lucro ou prejuízo, se ela está bancando seus patrimônios, tudo certinho, seus devedores. E aí, vocês usam algum indicador para medir isso? Alguma fórmula, alguma coisa? Sim, professora, nós temos um sistema que calcula o risco do associado, Uhum, CRL. isso. Aqui nas empresas comerciais a gente chama de análise das demonstrações financeiras, né? Vocês fazem análise horizontal, vertical, fazem análise do endividamento também ou não? Até é feito, professora, mas é pelo pessoal da central. Tá. Então, agora vocês estão vendo porque que o banco tem... E agora, sim, eu pergunto para vocês. Às vezes, os bancos pedem balanço e uma série de documentos, né? E aí ficam enrolando, enrolando é o termo que a gente usa, né? Ficam protelando, ficam postergando o financiamento que as pessoas, que as empresas querem, ou, né, ficam justificando. Agora vocês estão entendendo por que que às vezes as pessoas não conseguem? Porque chega no banco, não adianta, tem os sistemas os bancários, o sistema bancário, lança as informações lá e já faz a análise de liquidez da empresa. Análise da viabilidade econômica, não, os índices de liquidez e de endividamento, principalmente. E às vezes a gente não consegue pôr na cabeça dos nossos clientes, nós da área de contabilidade, porque eles querem omitir tudo que é informação. Depois, quando o banco pede, daí eles querem que seja feito tudo. Mas não tem mais. A contabilidade, antigamente, tu podia lançar um ano depois, praticamente, e hoje é em tempo real. As notas de entrada e de saída, é tudo eletrônico. Os manifestos de frete, é tudo eletrônico. E aí chega, mas o banco não está aceitando. Tá, mas daí o que você quer que eu faça? Qual é o milagre que eu vou fazer agora? Então, esses relatórios contábeis são muito importantes para isso também. E para o banco é muito importante porque também evita a inadimplência dos clientes, né? Não que vai evitar, mas pode restringir alguns, porque aquele que não quer pagar, paga com um índice de liquidez bom e se nega a pagar, não tem problema, de qualquer forma. Mas aí são para isso que servem essas análises. Então, os usuários internos e externos, quando a gente fala em usuários internos, são os próprios acionistas da empresa e os funcionários. Os externos, daí que é banco, fornecedores, associações, né, sindicatos, o governo, esses são os usuários externos. Também os relatórios contábeis podem ser chamados por informes contábeis.
Depende, tem alguém que fala informes contábeis. Se alguém pedir informes contábeis, está correto, ou relatórios contábeis, né? Entre os relatórios contábeis mais importantes são as demonstrações financeiras. Então, essas demonstrações financeiras é uma terminologia utilizada pelas empresas, a lei das SAs, né? Essas demonstrações financeiras. Por que essas demonstrações financeiras elas acontecem? São mais importantes nas SAs? Me ajudem a responder, por favor. Não me deixem sozinha. É porque na empresa SA, ela, para angariar capital, ela depende da venda de ações. E a pessoa só vai comprar ação se ela vê que a empresa está indo bem, né? Porque se a empresa não está indo bem, a ação não vai valer nada. Então, normalmente, elas têm que publicar essas demonstrações para daí as pessoas que compram e vendem ações quererem comprar as ações delas, né? Eu acho. Exatamente isso. Eu marquei em vermelho as demonstrações financeiras. O que é? Financeira. Eles não estão vendo se ela tem imobilizado, se ela não tem, se ela tem intangível, se tem tangível. Eles querem somente as demonstrações financeiras. A questão financeira mesmo da empresa, tá? É uma terminologia utilizada pelas empresas das SAs que colocam ações na Bolsa de Valores, e elas são fiscalizadas para isso. Inclusive essas demonstrações financeiras, que não é demonstrações contábeis, olhem bem a diferença. Demonstrações contábeis é uma coisa e demonstrações financeiras é outra. Essas demonstrações financeiras, elas são obrigadas, essas empresas SAs são obrigadas a publicarem essas demonstrações financeiras 2 vezes por ano, cada semestre, por causa dos acionistas. Porque se ela não está bem financeiramente, a CVM, que corrige, que controla essas empresas, as SAs, elas podem intervir, pode fazer alguma intervenção nessas empresas, tá? Porque se é uma sociedade por ações, é para os acionistas não perder. Os acionistas são quem? As pessoas que compram ações na Bolsa de Valores. Então, por isso que é demonstrações financeiras. Não vão confundir que as demonstrações contábeis, sim, é uma coisa, e demonstrações financeiras, né, nas empresas, nas SA, é 2 vezes por ano, tá? Uma vez a cada semestre. Perguntas sobre esse item? Vamos lá, eu quero todo mundo perguntando. Se ninguém perguntar, eu vou desligar e vou dormir. Iago, Sharon, Tiago, Júlia, quem mais que está aí? Foram embora todos, falta para todos, então, tá? Não parei. Eu e a Cheryl já falamos demais. Pode continuar falando. Então, a lei das sociedades por ações estabelece que no fim de cada período social, 12 meses, deverá publicar com base, olha aqui, ó, nas demonstrações contábeis, as demonstrações financeiras. O que eu falei olha aqui, ó, as demonstrações financeiras, elas têm que ser publicadas 2 vezes por ano, que é diferente das demonstrações contábeis. Não vão confundir, tá? As demonstrações contábeis têm toda a movimentação da contabilidade toda. As demonstrações financeiras é somente da parte financeira, que é caixa e banco. Demonstrações financeiras. Dúvidas? Guardem bem essa aqui. Ó. Isso aqui é uma questão ótima para a prova e dá um nozinho na cabeça muito bom para fazer. Olha, excelente. Então, são as demonstrações contábeis, são essas demonstrações contábeis exigidas, né?
o balanço patrimonial, que é o BP, as demonstrações do resultado de exercício, demonstrações dos lucros e prejuízos acumulados, demonstrações do fluxo de caixa, demonstrações de valor adicionado, se a companhia for aberta. Vocês já estudaram as SAs, companhia aberta e companhia fechada? Ainda não. Não? Então, aqui eu vou abrir só um adendozinho para explicar um pouquinho isso aqui, tá? A companhia aberta e companhia fechada são SAs, tá? Então, tem a SA de capital aberto e o SA de capital fechado. Eu nunca consegui entender por que tem SA de capital aberto, fechado, tá? Aberto, eu sei que as pessoas querem querem ganhar dinheiro com isso, querem ganhar dinheiro com ações, né? É uma outra forma de ganhar dinheiro e se tornar mundialmente conhecidas através de suas ações na Bolsa de Valores. Agora, a sociedade de capital fechado. Por que eu faria uma sociedade de capital fechado se eu não posso colocar as ações na Bolsa de Valores? Por que eu não faria uma limitada, então? O que vocês acham? Me ajudem a pensar ali um pouquinho. Vamos lá. Eu não tenho bem certeza, professora, mas eu acho que assim, ó, quando a empresa é limitada, ela não precisa dividir o patrimônio dela em ações. E quando é uma de capital fechado ou aberto, independente, ela é dividida por ações. Então, essas ações podem ser vendidas. No caso, a fechada, ela só divide por ações e tem vários sócios, inclusive pessoa jurídica pode ser sócio. Mas ela não põe no mercado de ações essas ações, ela negocia, eu acho que internamente, assim como quando você admite um sócio, alguma coisa assim. Na verdade, o principal objetivo do capital fechado, ela estaria se preparando para abrir o capital dela. Tá? Já tem algumas companhias que já colocam suas ações, já, quando constitui ela, eles já colocam companhia de capital aberto. Mas é muito difícil isso, porque, a não ser que seja uma empresa que tenha muito dinheiro, porque para ser uma SA com ações na Bolsa de Valores, precisa ter muito dinheiro. E precisa investir muito, muito, muito. Eu passei 3 semestres dando aula de mercado de capitais e tem todo o processo de como colocar ações na Bolsa de Valores. Hoje, uma empresa, para colocar ações na Bolsa de Valores, gasta em torno de 10 milhões. Para colocar ações boas na Bolsa de Valores. Tá? E daqui a pouco você investe tudo isso dali e não sabe se as tuas ações vão ser bem aceitas. Quanto tempo você demora para ter esse retorno? Então, algumas que elas têm a intenção de se tornar uma SA de capital aberto, fazem entre pessoas, o grupo de pessoas, o grupo de empresas, como quem é a colega que falou agora aqui? Que estava dando conta. Professora Sharon. Sharon, algumas elas estão se preparando, então, como você mesmo falou, elas se preparam para colocar as ações no capital aberto, então elas ficam no capital fechado, que elas já estão fazendo todos os procedimentos ali dentro, estão estudando, estão juntando dinheiro para depois abrir. Mas, em si, eu conheço empresas que estão há 20 anos, uma SA de capital fechado. Não sei, não dá para entender, né? Mas cada caso é um caso. Além das demonstrações financeiras relacionadas, temos as notas explicativas. Vocês já viram notas explicativas em jornais, essas SA são obrigadas a publicar os seus balanços
em 2 jornais de grande circulação, mas não é assim jornal da cidade, de abrangência nacional, né? Então, imagina uma SA, ela tem que publicar todo o balanço dela, não é somente os relatórios contábeis, como a gente viu anterior, e as demonstrações contábeis e financeiras. Elas têm que abrir mais as contas, tem dentro da lei das SAs, tem as normas para como que ela deve divulgar o balanço, né? Então, você imagina numa página de jornal, imagina se o centro de um jornal, às vezes tem empresas que leva 3, 4, 5 páginas daquelas, quanto custa para divulgar um balanço daquilo lá. E essas demonstrações financeiras precisam ser divulgadas também. E elas passam por auditorias ainda, são auditadas. Então, é bastante, é muito dinheiro que é necessário, tá? Então, essas são as principais que elas têm, e as notas explicativas, como eu estava dizendo para vocês, é onde fala os mínimos detalhes de como foi feito. O imobilizado, por exemplo, foi utilizado a norma do Conselho Federal de Contabilidade XYZ para depreciar o imobilizado. A empresa tem tanto de imobilizado, e imobilizou-se tanto no ano o valor dos bens hoje, e tem toda aquela explicação técnica, né? Então, essas são as notas explicativas. E se você teve prejuízo, por que você teve, daí tem que ir relatando todos os passos, por que você teve prejuízos, ou por que teve lucros, né? Então, são notas explicativas mesmo, os mínimos detalhes. Tudo bem que são letrinhas que eu quase não consigo ler, são letrinhas de fonte 7, 8. Tente pegar um jornal, uma demonstração de um balanço, publicação de um balanço de uma SA num jornal, para vocês verem o tamanho da letrinha. Aí, o que eles fazem? Eles atendem à legislação que tem que publicar. Agora, a legislação deveria se ver que as pessoas não conseguem ler aquilo lá. Eu não consigo ler, acho que são poucas as pessoas que conseguem ler aquelas letrinhas, mas está publicado. A lei pede que tem que ser publicado todos esses balanços e com as notas explicativas. Então, estão seguindo a lei. Então, o nosso balanço patrimonial, aqui que eu fiz, ó, então voltando lá atrás, ó, aqui as nossas demonstrações contábeis, cada uma delas, ó, e aí agora, adiante, no próximo, eu vou mostrar da onde sai cada uma dessas demonstrações de fluxo de caixa, as demonstrações do valor adicionado, né, aonde que sai ele, tá? Então, nós temos o balanço patrimonial, nós temos o nosso ativo aqui, que vocês conhecem, o ativo, o passivo, o patrimônio líquido. Okay? Então, a demonstração do fluxo de caixa aqui no ativo, né, porque ele está aqui, explica a variação do nosso caixa. Então, digamos assim, que eu comecei o ano com 100 mil no caixa e terminei o ano com 30 mil. Então, é essa demonstração do fluxo de caixa, a variação. Então, eu tinha no ano tanto e depois terminei o ano, tinha no ano, quando eu comecei o ano com 100 mil e terminei o ano com 30. E eu tenho que explicar aonde foi meu caixa, a demonstração do fluxo, o que é esse fluxo? Para onde foi o meu caixa? Onde saiu o dinheiro do meu caixa? Onde que entrou? Todos os processos do caixa. Então, aqui no ativo, ele explica essa parte, a variação que teve entre o começo e o final do ano, tá? Então, se eu pedisse para vocês, ó, calcule a variação que teve no caixa, que eu disse para vocês que no começo do ano tinha 100 mil, né? Foi isso? Tinha 100 mil e terminou o ano com 30 mil? Foi isso que eu falei para vocês? Foi, né? Me ajudem a lembrar que eu estou esquecida. Vamos lá.
Sim ou não? Foram embora? Deixa eu ver quem Não, está na aula. Ah, estão tudo aí. Só não querem falar. Tá, então vamos lá. Então, a demonstração do fluxo de caixa explica a variação do caixa no período no exercício social da empresa. O DLPA explica conta lucros acumulados com detalhes, né? Da onde veio esse lucro acumulado aqui, ó? Com detalhes. Por que a empresa teve lucro? Então, bem acumuladinho. O do ar aqui, ó, explica a variação do ativo menos o passivo de curto prazo. Aqui, ó, o ativo menos o passivo. Quanto que ele teve? Essa variação. É uma variação. Se a gente fala em variação, é percentual, tá? Então, essa variação eles vão explicar em percentual e em moeda corrente nacional, que no nosso caso é reais. A DMPL explica a composição da variação do patrimônio líquido. O patrimônio líquido é composto do quê? O capital mais lucros ou prejuízos acumulados, né? Então, qual é que foi a variação do meu patrimônio líquido? Se eu tive lucro, provavelmente foi uma variação positiva. Aí tem que explicar toda essa variação, né, do patrimônio líquido. Se eu tive prejuízo, a mesma forma, por que eu tive prejuízo e tem uma variação negativa? Isso todo explicado. A DRE, que é a mais comum que tem, né, explica a conta lucro do período com detalhes. Então, aqui, lucro do período, da onde saiu a nossa DRE? Receitas, menos despesa, menos impostos, que sai o lucro do período, né? Lucro ou prejuízos acumulados. Então, essa é a nossa DRE. Então, isso daqui, esse gráfico, essa planilha, essa figura, na verdade, explica com detalhes da onde sai cada uma dessas demonstrações. Dúvidas? Deixa eu ver que hora é para ver se dá tempo de fazer tudo hoje. Dúvidas? Então, vamos adiante. Gente, vocês têm que falar, têm que me chamar, têm que intervir, ó, que vale nota, hein? Lembram da primeira aula que eu falei para vocês? Que a participação em aula vale nota. O exercício social terá duração de 1 ano, não havendo... Nossa, 2 vezes aqui, ó. Salvar. Não havendo necessidade de coincidir com o ano civil. Então, o ano civil, você já sabe que é 1 de janeiro a 31 de dezembro. Esse é o ano civil. Agora, o exercício social, ele sempre tem que ter 1 ano. Sempre. Mas não necessariamente ele tenha que ser desse período de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Vocês concordam ou não? Concordo, professora, porque dá para a gente puxar 12 meses atrás a partir de hoje, né? E vai dar de setembro até agosto. Ô, professora, mas se fizer um ano diferente do ano civil, daí para declarar para a Receita Federal, você vai ter que fazer todo o trabalho de novo? Claro. Porque a Receita não vai aceitar um ano diferente, né? Tipo, a empresa vai ter 2 trabalhos, vai ter que fazer o ano civil dela e o da Receita Federal. Mas, na verdade, para ano civil, para Receita Federal, ou para declarar imposto, é o ano normal, de janeiro a dezembro. Sim. Mas outras informações para passar para uma empresa ou para uma instituição financeira, que seja, ou para uma empresa que você está fazendo a compra, você pode utilizar o faturamento dos últimos 12 meses a partir da data que você está entregando. O exercício social.
Por exemplo, assim, ó, eu quero hoje, hoje eu sou banco, tá? Eu pergunto para o meu cliente que me traga o balanço do exercício social. O que eu vou levar? Daí é o balanço e a DRE do exercício anterior. Oi? É o balanço do exercício anterior, né? Não, o exercício social. Ô, professora, mas como é que vai levar se não tá fechado ainda? A empresa normalmente fecha só no final do ano, né? Algumas fazem trimestral, né? Sim. Não, eu quero que vocês entendam assim, ó. O exercício social é diferente do ano civil. Para fins de imposto de renda, o ano é este daqui. 1 de janeiro a 31 de dezembro. Tá? Para fins de imposto de renda, isso aqui. Contabilmente, eu posso usar o outro ano, posso usar um exercício social diferente do fiscal. Está previsto em lei ainda isso. Só que, normalmente, as empresas usam o exercício civil e social o mesmo. Eu quis dizer para vocês assim, ó, se eu for no banco hoje e o banco me pedir, me traga o balanço do exercício social dos últimos 12 meses, o que eu vou levar? Eu vou levar o faturamento, no caso, a partir de 12 meses atrás, a partir de hoje. No caso, Exatamente, exatamente. julho até É, setembro. e volta né, e volta e faz este, tá? E aí, por que que isso também é feito? Porque tem, então, imagina assim, uma empresa de maçãs, ela tem safra. Se eu fechar no ano civil aqui, eu vou estar sempre com uma defasagem, porque eu tenho todos os meus custos de investimento, enfim, e a empresa de maçã começa a ter o faturamento lá em fevereiro, março, abril e maio, né? Então, ela perde esse faturamento, então a empresa, não, o exercício contábil dela, não para fins fiscal, para fins gerenciais, ele fica muito defasado economicamente. Também, essa tem essa peculiaridade, as empresas agrícolas, que se utilizam muito dessa variação. E também, aonde pode acontecer isso, quando uma empresa no Brasil tem a matriz que é fora do país. Então, eu tenho que atender à legislação do imposto de renda dentro do meu país, que é aqui, o exercício fiscal aqui, mas a contabilidade eu tenho outro, vai fechar 12 meses. Fecha em abril, fecha em maio, não sei. Então, é 2 trabalhos, como ela disse mesmo. Mas contábil fiscal, a gente já vai fazendo a apuração de impostos, normal, tu faz o fechamento aqui, é normal isso. Eu acredito que eu gerei dúvidas para vocês agora. Sim ou não? Ô, Fale professora, comigo. eu fiquei com dúvida porque assim, ó, tá, tudo bem, eu posso fazer um balanço, por exemplo, eu tenho uma empresa, daí eu não quero seguir daí o Iago me pede lá no banco um documento para eu levar para comprovar, por exemplo, o meu balanço, né? Faturamento dos últimos 12 meses, é o que eles Ah, pedem, tá, o né? faturamento tudo bem, mas por exemplo, o balanço. Balanço dos Se não últimos 12 for o que eu meses. mandei para a Receita Federal, qual que é a validade? Se eu não tiver o recibo e tudo mais. É O a mesma coisa contador que eu, assina. pessoa física, fazer uma declaração que eu não enviei para a Receita. Parece que não tem validade nenhuma. A impressão que dá é que Não, não tem validade. é que o contador tem que assinar o balanço. O empresário e o contador assinam o balanço. Daí, mesmo não tendo enviado isso oficialmente para a Receita Federal, tem Não, mas é que validade? tu tem que.
tem que enviar no tempo certo, né? O imposto de renda, porque não é imposto de renda, é diferente. As declarações, nós não estamos falando em declarações, nós estamos falando em exercício. Não, mas, por exemplo, o balanço, as empresas enviam até uma determinada data, assim, elas vão lá e encerram o ano, né? E fazem aquele registro lá, não sei se é na junta comercial, né, que elas registram aquilo. Sem esse registro, tem validade? Essa é a minha pergunta. Eu não estou. Na junta comercial, o que tu está falando? Tá, quando eu abro o balanço, começa um balanço novo. E daí lá no final eu encerro o balanço. Essa abertura e esse encerramento, ele é enviado para algum lugar? Sim, a gente informa dependendo de cada modalidade de empresa, tem uma data para mandar as informações para o fisco, tá? Certo, mas isso que eu estou perguntando. Se eu não tiver enviado isso, eu não enviei. Não, tu não vai nem conseguir negativas. Se tu não enviou isso, tu não vai nem conseguir negativas. Aí, como se não tivesse validade, né? Exatamente. Mas o que eu estou falando de exercício social, ele sempre tem que ter um ano, tá? Sempre um ano. E não havendo necessidade de coincidir com o ano civil. Então, aqui para o fisco, eu tenho que seguir o ano civil. Mas eu posso fazer a contabilidade, ter um outro exercício social. Eu posso fechar o ano de maio a maio. Não tem nada que impeça que eu faça isso. É que o que é convencional? Usar o ano civil sempre. Sempre se usa, é convencional, mas não tem nada. Isso é convencional, tá? Agora, em forma de fisco, sim, tu tem que respeitar as datas. Todas elas têm informações para mandar para o fisco, cada uma na sua data. Tu manda, mas aqui, como eu estava voltando atrás de novo, quando o banco pede, ele pede faturamento, sei lá o quê, e balanço dos últimos 12 meses. Balanço dos últimos 12 meses. Então, se é dos últimos 12 meses, nós estamos em agosto, hoje não fechou, eu vou entregar até junho, de julho, que é o que está fechado. E o contador assina e a empresa assina para o banco. Não tem nada a ver com o fisco. Pesquisem e tragam semana que vem. Vamos lá? Mais alguém que ficou? Eu sabia que ia gerar essa dúvida para vocês. Sempre que eu falo em exercício social, a duração do exercício social, que não precisa coincidir com o ano civil, sempre gera confusão. As sociedades anônimas de capital aberto, então, negociam suas ações na Bolsa de Valores e deverão apresentar as demonstrações financeiras intermediárias na metade do exercício, como eu tinha falado antes. Então, de 6 em 6 meses, porque aqui, por que é financeira? De 6 em 6 meses, demonstrações na metade do exercício, né? Então, vamos lá, voltando. Negociarem suas ações na Bolsa de Valores, deverão apresentar as demonstrações financeiras intermediárias na metade do seu exercício social. Olha aqui, ó. De novo, volta aqui em cima, ó. Nós estamos falando social. Então, eu posso usar uma outra data que não seja essa. Mas eu tenho que sempre seguir a mesma data. Não é que um ano eu vou usar dezembro, outro janeiro, outro fevereiro, outro não sei o quê. Tu vai sempre ter uma data. Teu exercício social vai fechar todos os anos naquele mês. Vamos lá. Agora, nós temos um videozinho que vocês gostaram semana passada. Opa, isso aqui não podia mostrar agora.
Eu vou passar o videozinho no link para vocês, é bem curtinho, tá? Vocês assistem e depois, como semana passada, tem uma atividadezinha para fazer, certo? Enquanto isso, espero vocês aqui. Ciências contábeis, quem é que usa ciências contábeis aqui? Podia me falar o nome? A Sharon? Júlia, Iago, Priscila, Lana, Guilherme, Chayane e Vitor. Quem mais está aqui embaixo que eu não consigo ver com G? Eu não consigo ver essa letra. Quem que é? Professora, eu acho que para assistir o vídeo a gente vai ter que sair da aula, né? Sim, vocês têm que assistir, sair da aula como vocês fizeram semana passada e voltar. Alguns conseguem, mas eu acho que é difícil. Gabriele. Alguns conseguem, às vezes ele fica muito lento, então é melhor vocês saírem. Eu espero vocês aqui, assistam. Deixa eu só verificar se não passei o vídeo, o link errado para vocês. Ô, professora, passou o vídeo errado? Porque aquele vídeo lá tem 25 minutos. Só um pouquinho. Oxi. Tá. Oxi, esquece, deixa eu voltar aqui. Copiei o de antes. Deixa eu ver, não é. Ainda bem que eu tive a ideia de olhar aqui. Vamos ver. Será que é o mesmo? Que coisa. Sim, só um pouquinho. Deixa eu ver por que eu não estou conseguindo copiar o vídeo certo. Deixa eu só testar aqui antes de mandar para vocês, tá? Que te acho? Só um pouquinho. Agora acho que vai. Vamos lá. Sim. Tá, já. Ok. É esse aqui, tá, gente? Este daqui. Podem acessar esse que este é o correto. Se alguém saiu ali e está assistindo o outro, por favor, avisem os colegas que é esse último aqui, tá? O 53 UY.
Assistiram? Quem mais já terminou de assistir? Tá. Então, os que assistiram, vamos lá. Ciências contábeis, como é que é o nome de quem usa ciências contábeis? Quem é que está usando ciência? Hã? Mari Carla. Mari Carla, assistiu todo, né? Gostou? O que achou? Vamos lá, gente. Eu preciso que vocês falem. Sim, gostei, professora. Falem, liguem os microfones de vocês e falem, por favor. Júlia? Vamos lá, gente. Vocês sabem que vocês têm que participar das aulas, tá? Lembra do primeiro dia de aula que eu falei para vocês? Não basta só vir para ali, ligar o microfone, desligar a câmera e ficar com o microfone desligado, vocês têm que participar também, tá? Então vamos lá. Eu passei o vídeo porque vocês semana passada disseram que tinham gostado. Eu preciso. Terminei de assistir. Terminou de assistir. O que achou, Sharon? Chayane, desculpa. Achei bem interessante. Deu para ter uma noção do que é uma empresa SA? Chayane. Como eu não trabalho na área, né, sempre fica assim alguma dúvida. Até eu comentei com meus colegas que eu não estou participando muito hoje, porque não estou acostumada ainda, né, mas deu para ter uma noção, sim. Deu para ter uma noção do que é uma SA? Então, vamos... Tá, Chayane. Vamos mais alguém. Júlia? Eu vou começar a fazer a chamada aqui, e quem não participar vai perder nota. Não vai ganhar, vai perder. Então, a partir de semana que vem, se eu chamar e vocês não responderem, vocês vão começar a perder a nota, tá? Porque vocês precisam participar da aula. Professora, eu tenho uma dúvida. O Os Correios não é uma empresa pública? É uma empresa SA? Ela é de capital misto. Porque apareceu uma logo. Ela é o quê? Capital misto, como o Banco do Brasil. É uma parte do governo e uma parte privada. Porque as SA... Acho que foi você mesmo que no começo falou que pode ser uma SA pode ser composta por empresas, não foi você? Isso, aham. Então ali você viu, né? E aí vocês viram no começo ali as primeiras... agora como é que era? Era a Perdigão e a... A Sadia. Fizeram a BRF. Então, são megas empresas que ainda já são grandes, né? E se unem e colocam as suas ações na Bolsa de Valores, elas se tornam cada vez maiores. Essas têm dinheiro. Ou elas podem... elas podem se unir, entre elas mesmo, e formar uma outra empresa
que vocês poderão ver isso, acho que lá quando vocês estiverem concluindo na contabilidade societária, que vocês vão ver os tipos de empresas coligadas, controladas, subsidiárias, que é essa junção de empresas, grandes empresas, né, que se formam esses capitais. Iago, você queria falar? Sim, a Perdigão e a Sadia se juntaram. Só um momento, tá passando um caminhão aqui, professor. Tá. A Perdigão e a Sadia se juntaram, se uniram no momento de uma crise, né? E Sim. elas estavam falindo e elas se juntaram para poder alavancar, né? De volta. Né? Exatamente. Foi em torno de 2000 e... Agora não lembro bem certinho se foi 2009 ou se foi antes um pouquinho ali. Foi naquela crise de 2008 que teve, lembram que teve aquela bolha da imobiliária nos Estados Unidos, foi naquele ano. Naquela época, 2008, 9, 10, ali, foi que elas se uniram. Foi naquela época. E aí a Sharon falou primeiro do Correio, né? Os Correios, eles têm uma parte do capital deles é privado, pública. O Banco do Brasil, uma parte dele é privado e é pública. Agora não me lembro exatamente qual é que é a composição. Eu sei que tem um dos órgãos, me parece que 51% é público do Banco do Brasil e 49% é privado. Não sei direito exatamente, mas tem uma parte que é e que pode ser, e que também, daí, eles têm essas ações, também pode ter. Eu achei estranho, porque daí eu vi a logo ali, daí eu fiquei pensando, será que é público ou é privado? Entendi agora. É uma empresa mista, né? E está num processo de privatização, então tem uma série de coisas que está sendo brigado agora, discutido, que os Correios, né, que eles falam, está dando prejuízo e que daí ele poderá ser privatizado por isso, porque já uma parte já é privatizada. A parte já é, então, provavelmente eles estão num processo, né? Quando as empresas compram uma parte dessas empresas públicas, não vai muitos anos elas privatizam, né? Porque a empresa privada quer lucro. E a pública tem outro sentido, né? Então, quando tem essa grande quantidade de capital privado, a tendência é em privatizar. Então, assim, eu passei um pouco da parte teórica ali para vocês, da lei das SAs, e vocês viram aí no final dar uma árvore de dinheiro, né? Que sonho! Isso é um sonho, né? Então, só passar. Vocês querem comentar mais alguma coisa do vídeo que vocês viram? Vocês querem que eu coloque um videozinho toda semana ou não? Pode ser, professora, bem interessante. Tá. Então vamos lá, nós temos mais uma parte. Isso aqui já passei para vocês. Isso aqui, o exercício, eu falei, o vídeo, né? Aqui, então, eu até coloquei da onde eu tirei isso aqui, né? Os relatórios contábeis, para quem que é obrigatório, esses relatórios, né? Relatórios contábeis, obrigatório pelas leis das sociedades anônimas. Então, sociedade anônima, pública, né? Que tem que publicar nos jornais. A limitada não publica nos jornais, então as diferenças, né? Não obrigatório, relato no passado, relato no futuro, não obrigatório, esses aqui. O capital aberto, capital fechado, de grande porte, então as sociedades anônimas, ela pode ser de capital aberto ou capital fechado, né? A limitada, geralmente, ela é média, de pequeno porte. As micros, elas fazem o DOAR, o DRA, o balanço social, o orçamento, e geralmente isso aqui, ó, a demonstração do balanço, DRE e a DLPA. Geralmente essas aqui, as limitadas, fazem isso daqui, e as outras aqui, essas de grande porte, já seguem esses outros aqui, tá? Então, obrigatório para as leis de SA são as sociedades anônimas, e tem que publicar num jornal.
não publica, a limitada não precisa publicar, tá? Não é obrigatório, mas tem empresas que publicam, não é obrigatório. E aí eu faço aqui uma pausazinha para reflexão. Ao construir uma empresa, seus proprietários escolherão que tipo de sociedade será constituída, né? Até aí tudo bem. Os tipos mais comuns é a sociedade por cota de responsabilidade limitada, denominada simplesmente de LTDA, que a gente já conhece. As sociedades anônimas têm mais ônus que as limitadas. Precisam publicar em jornais suas demonstrações financeiras e outras informações, como a gente já viu anteriormente. Pode-se dizer que esse é o principal motivo que se encontram as sociedades anônimas apenas em grandes empresas. O que vocês acham? Como o vídeo que eu mostrei para vocês ali, eu ao menos não pude perceber nenhuma empresa de pequeno porte ali, né? A gente percebeu só empresas grandes. Então, esse poderia ser um dos motivos que se encontram somente sociedades anônimas em grandes empresas. Me ajudem a pensar um pouquinho e fazer os comentários de vocês aí, para nós fecharmos a nossa aula de hoje. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu estou esperando por vocês. Professor, eu acredito que se aplica só a empresas de grande porte, porque a maioria, se a gente analisar, vai ser pelo limitada. Então, vai ser essas SA só grande porte mesmo. E você acha que por quê? Por que elas teriam? O valor da rentabilidade é maior, né? Querendo ou não, de certa forma, Mas vocês não acham que a rentabilidade das SAs é maior? Colocações na Bolsa de Valores? Eu acredito que sim, até por isso que para ela poder chegar a esse nível de investir na Bolsa de Valores e repartir as suas ações em vendas, ela tem que ter um rendimento, uma lucratividade muito maior, né? Então, mas para ela ter essa lucratividade, você acha que primeiro ela se constitui numa limitada e depois se torna uma SA? Seria isso que tu quis dizer? Não? Ela faz como SA de capital fechado, né? É como se nós 12 pessoas estão participando hoje da aula investissem um determinado capital para a gente juntar um montante para poder colocar no mercado de ações para depois poder fazer ela como capital aberto. Né? Uhum. E você acha que os custos são maiores que as outras? Sim. E em que parte aqui você acha que os custos são maiores? Eu acho que no geral, até na parte da constituição da própria empresa. Claro. Hoje, para constituir uma empresa limitada, a gente faz o contrato social, né? Duas pessoas, no mínimo, tu já faz ali. E ali tu faz as normas, né, estabelece as normas, os critérios mínimos, e registra-se na junta comercial e nos seus órgãos de competência, né? Já para uma SA, só para fazer o estatuto dela de uma SA, aí tem que ter um jurídico, tem que ter uma série de outras coisas. Eu acredito, por exemplo, para abrir uma limitada hoje, cada contador, não sei quanto cada contador cobra o seu serviço, né? Mas digamos que com R$ 1.500 dá para abrir tranquilamente, 1.500, 1.800. Uma empresa ganhando, dá para ganhar bem, cobrando isso, uma limitada. Contador fazendo isso, cobrando 1.800, dá um bom dinheiro. Agora, para fazer uma SA, tem que fazer todo o estatuto, fazer uma série de registros, R$ 5.000 para começar.
Daí já tem uma Ô, boa diferença. professora, e outra coisa também, que eu acho que uma das exigências dessas SAs de capital aberto é que uma vez por ano elas façam aquelas auditorias externas, né? Que são Claro. caríssimas, né? Não, Tem um interno e auditor externo. externo. É, o auditor externo cobra uma fortuna. E é obrigatório, né? É obrigatório. Então você imagina, e tem uma série de outros requisitos também, que não é só auditoria, tem uma questão, assim, só pegando essa lei 6.404 de 76, ela tem mais de 300 leis dentro dela, mais de 300 artigos dentro dela. Então, tente imaginar. É alguma coisa. Então, para a aula de hoje seria isso que eu tenho para vocês. Eu estou devendo para vocês os exercícios, os gabaritos, né, dos exercícios da aula de semana passada. E hoje eu não lembrei de dar atividade para vocês, né? O professor está devendo também os artigos para a gente fazer as resenhas, para a gente escolher. Tá. O que eu fiquei... Deixa eu anotar aqui para mim não esquecer para vocês. O gabarito e mais os artigos para resenha, né? Mais artigo. Quantos alunos vocês são, será? Não tem ideia? Eu tenho vários matriculados, mas eu nunca vejo mais do que esses que tem aqui em aula. Não sei onde que estão os outros. Só vão aparecer no dia da prova. Mas nas outras aulas também só aparece isso, professora, em torno de 13, 14 alunos. Mas eu tenho mais gente matriculado, que aparece uma lista enorme de gente matriculado para mim. Tá bom, gurizada? Então, eu considero que hoje a aula por nós está terminada. Eu não tenho mais conteúdo para hoje, mas eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, ajudar vocês. Deixa eu ver, tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver se tem. Alguém perguntou alguma coisa? Não tem nada aqui. Não sei o que eu tinha visto, tá? Então, assim, ó, eu peço para vocês encarecidamente que semana que vem vocês participem da aula. Vocês precisam participar, tá? Não precisa ligarem a câmera, ligue só o microfone, então eu vou pedir, participem, tragam um assunto para a gente discutir em aula, para não ficar só eu aqui falando e ficar sempre as mesmas pessoas, daí os outros não falam, porque fica esperando, né? Então, eu sei quem é que sempre fala, e eu tento incentivar vocês a falarem, mas vocês se negam. Então, eu fico com dúvida se as pessoas realmente estão até assistindo a aula. Porque eu chamo, daí as pessoas não aparecem. Então, eu até tenho dúvida se alguns realmente estão assistindo a aula. Tá? Tudo bem que vocês têm a liberdade de assistir onde vocês querem, mas eu acho que quando vocês vêm para ali, eu gostaria que vocês ajudassem a contribuir, né, trouxessem contribuições, discussões, que essa é a forma que vocês de engrandecer, né, de compartilhar o conhecimento. Posso contar com a colaboração de vocês ou não? Sim, professor. Iago? Pode, professor. Sim. Sim. Com toda certeza. Posso contar com vocês, então, semana que vem? Sim, tranquilo. Oi, fala, Chayane. Pode contar sim, prof. Tranquilo. Tá. A Chayane sempre fala, o Iago, o Guilherme falou hoje, a Sharon sempre fala, e eu não sei, eu acho que ficou por ali. Eu vi o Guilherme falando a primeira vez hoje. Mas eu já tinha falado outras aulas anteriores. Tinha falado? A Priscila falou, sim, falou algumas vezes, mas tem alguns que eu não sei não conheço nem a voz, tá? Então eu gostaria, assim, que vocês participassem, conversassem comigo um pouquinho.
Posso contar com vocês? Sim, senhora. E tragam sugestões de aula, alguma coisa que vocês gostariam que fosse a forma diferente de como eu estou dando, me tragam, que eu vou melhorar também. Alguma sugestão que vocês querem me dar agora? Aproveite que daí já para a semana que vem já tem aula nova daí. Acho que não, professora. Acho que tá bom assim. A senhora traz os slides, a gente consegue ir visualizando e acompanhando bem a aula. Eu, pelo menos, tento participar, mas é que eu sou faladeira mesmo. Tá, mas assim, vocês conseguem entender? Não está muito escrito, está pouco escrito, tá bom isso? Vocês querem mais escrito, mais teoria, mais exercícios? O que vocês acham? Eu acho que assim tá bom, professora. Tá bom assim? Um pouco de exercício, teoria, um videozinho, né? Então tá. 2 falaram que sim, os outros não falaram. Então. Professora, eu acredito que o pessoal não comenta tanto na aula, porque às vezes nós não trabalhamos muito na área, sabe? São poucas pessoas que têm o entendimento da área porque trabalham na área. Outros estão fazendo para poder aprender, na verdade. Então, acredito que por isso que poucas pessoas acabam debatendo os assuntos na sala de aula. Mas, o meu ver, dessa forma que a senhora faz, que apresenta o trabalho, a teoria e explica, eu acho que seria está sendo bem desenvolvido. Tá, concordo contigo, Iago, né? Que, como você disse que a maioria não trabalha, mas aí que é o momento da gente tirar as dúvidas, né? Eu não quero que vocês passem para o outro semestre com dúvidas. Então, daí eu não tenho certeza se vocês estão entendendo ou não, por isso que eu quero que vocês me digam, me explica de novo. Acho que foi a Sharon primeiro que me questionou, mas e o ano calendário? Foi você, Sharon? O ano calendário, o ano civil? Ou foi a Chayane? Isso, professora, fui eu. Então acho que é ali, ela foi questionando, eu tinha certeza que quando sempre que eu falo do ano calendário, o ano civil e o ano social, sempre gera essa confusão, um pouquinho dessa diferença, né? Então tem que ser assim, eu não estou entendendo, daí eu explico de novo, eu vou lá, eu dou exemplos, essa que é a ideia, né? Tá? Então, eu estou terminando a aula por hoje. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e boa semana para todos, tá? Valeu, professor. Até mais. Obrigado, professor. Até. Tá. Boa noite. Tchau, tchau.